Olá pessoal, a gente vai continuar então tratando, falando um pouquinho mais sobre os elétrons, que são partículas extremamente importantes, uma vez que muitas das propriedades, dos conteúdos que a gente vai trabalhar em química dependem, dos elétrons. Então, as ligações químicas, as atrações intermoleculares dependem, de forma indireta dos elétrons. Então, a gente precisa dedicar um tempo para falar da eletrosfera, né? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a teoria dos orbitais atômicos. Eu imagino que alguns de vocês tenham ouvido falar a respeito de orbitais, atômicos. A gente vai falar um pouco deles, mas a gente não tem, na nossa disciplina, não existe um enfoque muito grande na teoria dos orbitais. Vocês vão se aprofundar mais nos orbitais atômicos em outros componentes curriculares. A gente vai falar sobre os orbitais, mas a gente não vai se ater de forma muito aprofundada sobre as teorias que estão por trás da definição desses orbitais, né? Então, antes de mais nada, perdão, quando a gente fala de elétrons, a primeira vez que a gente falou sobre elétrons foi através do experimento de Thomson, com os tubos de raios catódicos, que ele provou a existência de partículas eletricamente negativas no átomo. E o experimento que ele fez, no experimento aparecia um feixe de luz, portanto, achou-se no primeiro momento que tratava-se de radiação eletromagnética, né? No entanto, eu não sei se vocês se recordam no vídeo que eu mostrei em sala, mas que também deixei disponível no Moodle, aquele feixe, de luz, ele conseguia mover uma hélice que tinha no experimento. E radiação eletromagnética não consegue mover algo material, né? Então, isso levou a comunidade científica a determinar que existe uma dualidade onda-partícula. O que significa isso, Que o elétron ele tem características de onda eletromagnética, de radiação, mas ele também tem características de partícula. E aí, um princípio que é extremamente importante para a gente entender a teoria dos orbitais atômicos é a de que não é possível conhecer exatamente, com certeza, a posição e a velocidade de um elétron. A gente não consegue fazer isso através de equipamento nenhum. O que se faz é uma estimativa matemática, Então, são feitos cálculos em que a gente tem regiões de maior probabilidade, maior densidade de probabilidade de se encontrar um elétron. De forma muito simplificada, essas regiões dentro do átomo, onde tem maior manifestação eletrônica, são chamadas de orbitais. Esses orbitais eles são obtidos através de cálculos, especialmente através do quadrado da função de onda. A gente não vai se ater a esses cálculos, mas o importante é vocês saberem que são cálculos matemáticos que permitem a gente ter a maior probabilidade de se encontrar o elétron. A gente tem uma região, a gente vai ter isso graficamente, onde existe a maior probabilidade de se encontrar um elétron. E aí, onde estão esses orbitais? Eles estão nos subníveis, que a gente já conversou anteriormente, Eles estão nos subníveis S, P, D e F.
Quantos orbitais podem ter em cada subnível, né? De acordo com o princípio de exclusão de Pauli, um orbital pode acomodar no máximo 2 elétrons. O que significa que, se no subnível S só cabem 2 elétrons, e dentro de um orbital também só pode haver 2 elétrons, logo no subnível S só temos um orbital. E a gente está representando esses orbitais através de quadradinhos, apenas para fins didáticos, tá? No subnível P, a gente tem no máximo 6 elétrons. Se cada orbital pode acomodar 2 elétrons, então aqui a gente vai ter a existência de 3 orbitais, que podem ser chamados de Px, Py e Pz, ou P-1, P0, P mais 1. Vocês já vão entender isso daqui a pouquinho. Esses x, y e z são os eixos do plano cartesiano, tá? No subnível D, cabem no máximo 10 elétrons. Então, a gente pode ter aqui 5 orbitais, cada um contendo 2 elétrons. E no subnível F, podem existir, 14 elétrons, então aqui a gente tem a existência de 7 orbitais. Bom, eu disse para vocês que os orbitais eles são obtidos através de cálculos, né? E esses cálculos permitem a obtenção de um gráfico, né? De uma forma gráfica, né? E esses orbitais que agora podem ser representados graficamente através desses cálculos, né? Eles têm geometrias diferentes. Eu estou disponibilizando no Moodle, no nosso módulo 2, uma videoaula só falando sobre a geometria dos orbitais, bastante interessante, feita pela Universidade da Química. Como eu disse para vocês, não é foco do nosso trabalho discutir de forma aprofundada os orbitais, mas eu deixei essa videoaula lá porque é bastante interessante para quem quiser entender de onde vêm essas geometrias, essas formas, tá? Só para vocês, então, conhecerem, o orbital S, independente de estar na camada 1, na camada 2, na camada 3, ele tem a forma esférica. Os orbitais P têm esse formato aqui. Os orbitais D têm esses formatos. Então, essas regiões pintadas são as regiões de maior probabilidade de se encontrar o elétron. E os orbitais F são mais complexos, bem mais complexos, tem esse formato aqui. Esses formatos aqui, né? Então, novamente, o nosso intuito não é se aprofundar, não é exatamente entender como chegaram nessas figuras, né? Mas tem um videozinho muito bacana da Universidade da Química que eu deixei disponível no Moodle que explica por que esses orbitais têm esses formatos. O que vocês precisam entender agora é que essa parte colorida representa o resultado do cálculo, né, para a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. A gente continua a falar sobre os orbitais no nosso próximo vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, registrem no fórum de dúvidas ou te esclareçam, né, no nosso horário de atendimento de forma assíncrona, tá bom? Um abraço e até mais!